Salve, meu povo! Tá tudo esquematizado para a gente começar mais uma Estação Plural. Eu sou Ellen Oléria e ao meu lado aqui, Mel Gonçalves. Do meu outro lado, Fernando Oliveira. E a gente está junto aqui para dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, um artista de muitos talentos, músico, performer, diretor. O Estação Plural tem a alegria de receber hoje o mineiro Lineker. Bem-vindo, meu caro. Prazer ter você com a gente, Obrigado, viu? gente. Prazer é meu. Gracinha. Bom, na primeira temporada, vocês vão se lembrar, a gente recebeu aqui no Estação a Lineker, vocalista que lidera a banda Caramelos. Agora, nessa segunda temporada, a gente não podia deixar de receber o Lineker, que tem um trabalho super interessante e que abraça uma linguagem muito mais experimental também. O projeto de ambos dialoga na força da identidade e na expressão da liberdade. Lineker, essa coincidência de nomes já gerou alguma boa história para você? São várias histórias, né, que vêm dessa coincidência, assim, acho que rolam, ao mesmo tempo que rolam confusões, rolam aproximações, é uma coisa que é bem curiosa, né, da gente estar surgindo aí, assim, numa mesma cena e com várias afinidades, né, ao mesmo tempo com tantas diferenças, né, artísticas, enfim, são trabalhos distintos. E vira e mexe, surgem, tipo, coisas assim, tipo, gente que vai no show de uma pessoa achando que é da outra, e vice-versa, e aí acaba conhecendo e gostando, e fala, que legal, que bom que rola essa confusão, porque eu acabei descobrindo, tipo... Lineker é da cidade de Bambuí, Minas Gerais. Atualmente ele mora na capital paulista. Em 2012 ele lançou seu primeiro álbum com versões de clássicos da MPB dos anos 70. De lá pra cá foram mais 2 singles, um EP, clipes e clipes e clipes. No final de 2016, ele lança o primeiro disco autoral da sua carreira. Além de músico, Lineker é dançarino, é formado pela Unicamp e é pesquisador em artes cênicas. Ufa, muita coisa, meu irmão! Você pode falar um pouquinho sobre tantas dimensões de produção, como que você abraçou tudo isso, como você chegou na sua pesquisa, né, que fala muito de corpo também? Sim. Para mim, eu sinto que essas coisas elas já estavam em mim como camadas, assim, como eu sou de Bambuí, uma cidade do interior que nunca teve muito espaço e escolas de música, nunca isso não existia quando eu morava lá. Eu tinha vontades e coisas que eu queria fazer e que não era possível fazer lá, porque a cidade não tinha nenhum suporte para isso. Então eu cantava na igreja, cantei a minha vida inteira na igreja, assim, até os meus 17, 18 anos. E ficava criando coreografias na escola, aquela coisa assim bem de escola, enfim, Dia dos Pais, Dia das Mães. E quando eu cheguei na Unicamp, a Unicamp tem essa característica de ter um instituto de artes em que todos os alunos eles convivem e a gente vai fazendo parcerias para fora das coisas que são curriculares. E para mim lá foi um lugar onde a coisa virou, assim, e de repente eu me vi fazendo mais disciplinas no curso de dança do que no curso de música, que eu tinha entrado no curso de música. E aí comecei a dançar, e aí comecei a fazer coisas com teatro, e de repente a coisa foi se misturando de um jeito que para mim fazia muito sentido, assim, porque eu não conseguia pensar, eu não me via como músico, sabe, assim, como uma pessoa que tinha que ficar restrita a uma linguagem específica, assim. E aí eu sinto que a coisa foi tomando várias direções, assim, às vezes direções paralelas, às vezes coisas que se cruzavam, né, e aí eu acho que nos últimos anos a coisa foi virando uma coisa só, assim, né, eu sinto que hoje a minha relação como cantor com a minha música, ela não é uma relação só de músico, assim, eu sinto que até o meu último disco eu criei ele olhando para ele como se ele fosse uma performance, assim, como se ele fosse dança, sabe? Eu pensava a voz, eu pensava os arranjos por um olhar que eu acho que vinha muito mais contaminado até da performance da dança do que da própria música, né? Dessa forma nossa de fazer música. E aí, para mim, é meio isso, assim, eu tô ainda nesse processo, eu sinto que eu tô ainda me libertando dessas caixinhas, sabe? Que a gente é colocado enquanto artista também,
de falar você é ator, você vem dali. Óbvio que tudo envolve uma formação, um estudo, uma dedicação, né? Também não é que você sai fazendo qualquer coisa a partir do nada, mas eu sinto que para mim hoje é muito importante ter essa liberdade de poder criar e de poder fazer as coisas sem partir de um lugar de restrição do que eu sei ou não sei fazer, assim, mas do que eu vou me envolvendo e vou desenvolvendo muito a partir desse cruzamento mesmo de tudo. Assim. De linguagens, né? O que é legal é que é uma performance geral, mas é uma linguagem artística que não corresponde à lógica de mercado, né? Sim. Você não parou para pensar nas lógicas de mercado para definir a sua carreira, que é o que normalmente se faz. Exatamente. Quando você decide ser artista, não é só ser artista. É que caminho da arte vai te ser melhor, que caminho pode ser, para algumas pessoas, mais rentável, para outras mais satisfatório, porque aí o payoff vai de cada um. Mas a gente sempre pensa mesmo, quando a gente está pensando em carreira, precisa pensar em sustentabilidade, né? Sim. Não tem como pensar em algo onde você vai dedicar seu tempo, sua vida e não vai te dar o sustento. Vamos conhecer um pouquinho, minha gente, dessa produção performática? Minha alma fica leve e louca quando você beija minha boca. Vou te consumir gota por gota. Minha alma fica leve e louca quando você beija minha boca. Vou te consumir gota por gota se você rasgar a minha roupa. Múltiplos. Não é? A gente estava falando aqui que a Lineker experimenta muito essa mudança de corpo também, descolore o cabelo, aí deixa o cabelo maior, deixa a barba grande também, aí tira a barba. O clipe que a gente estava vendo, que você lançou recentemente, tem essa brincadeira, né? Você tem muitos rostos no clipe e brinca muito com as montagens. Você está sempre junto dessa parte também de figurino, cenografia, fotografia, a fotografia dos clipes? Meu trabalho, ele é muito artesanal, assim, não só por uma escolha, mas por uma necessidade também quase que estrutural, né? Que até você estava falando de sustentabilidade e, assim, isso é um lugar que eu peno muito, assim, porque eu não tenho, assim, uma estrutura que me dá um suporte para que isso aconteça, assim, financeiro. Então, assim, eu tenho que adequar as minhas ideias e as minhas vontades a uma realidade também, que é bastante difícil, assim, e complexa. Então, assim, eu não costumo ter patrocínio para fazer as coisas, eu não venho de família abastada. Então, assim, é muito ali numa coisa bem... sabe, assim, de experimental mesmo, não só de linguagem, mas exatamente. Material, né? O material exatamente. Então, assim, hoje, na verdade, eu boto a mão em tudo, assim. Então, assim, eu faço coisas de figurino, eu mesmo faço coisas que eu uso na cabeça, às vezes. E aquilo é lindo, inclusive. Sabe, assim, eu tô nesse momento de fazer, assim, e por exemplo, o meu último clipe eu faço a direção, o roteiro, a edição, e assim, um pouco por uma escolha pessoal de querer fazer e de achar que eu estou no momento que eu preciso fazer, mas também por uma questão de uma necessidade, assim, que eu não tenho ainda, claro, como terceirizar muitas coisas. Mas eu acho que perde um pouco a identidade também quando a gente terceiriza demais, sabe? Quando a gente deixa na mão das pessoas, a gente perde aquela coisinha gostosa de isso é meu, essa obra é minha, sabe? Isso saiu da minha cabeça. É o seu trabalho, é a sua voz, né? Que, aliás, que voz? Voz latina, não é? Você tem uma extensão bem ampla, né? Você vai nos agudos, super agudos, assim. Mas brinca também, Divina. Eu vi você fazendo glissando no clipe, você vai até... Como achar a sua voz? Digo voz física mesmo. Dizer cantor. Foi muito difícil, porque se você é alguém que brinca com gêneros, fica imaginando que talvez tenha uma dúvida, e você que tem um arranjo, um alcance vocal muito grande, de cantar mais fino, de cantar mais grosso. Há um tempo atrás, assim, há uns 10 anos atrás, eu lembro que eu ia fazer show, assim, as pessoas ficavam procurando, onde que tá a mulher que tá cantando, sabe? Cadê a cantora? Cadê a cantora? Tipo, porque as pessoas não associavam a minha voz à minha imagem, assim. E eu cantava, às vezes, muito agudo, assim, ficava numa região bem aguda.
E aí eu acho que, tipo, tinha esse lance também das pessoas me perguntarem, ai, mas qual é a sua voz, né? E aí eu comecei a falar, não, minha voz é a que eu quiser, sabe? E, tipo, se eu quiser cantar agora, fazer um gutural, isso é a minha voz ainda. Você faz eu gutural acho que... também? Nossa, que metaleiro! Meu irmão, eu boto muita fé. E eu acho que tem uma coisa de você... É isso, porque também tem isso. Eu acho que essa coisa de criar uma identidade na voz, né, tem a ver com atender a um padrão mercadológico também, né, de você ser... E aí eu fico um pouco numa resistência disso, assim, falar assim, não, tá, óbvio que tem lá um espectro que também eu tô dentro dele, que as pessoas vão ouvir e não vão achar que é uma outra pessoa. Mas pra mim, eu gosto muito também de ir pra uns lugares diferentes, assim, sabe, de buscar outros lugares da voz, assim. Então eu sinto que eu não achei a minha voz, assim, não tô querendo achar também, sabe? Bom, e falando de voz, a voz é a produção do corpo que traz consigo identidade e expressão. E ela é capaz de carregar significados super complexos. A nossa voz é única e é preciso muito trabalho para controlar a nossa produção vocal. O Estação Plural foi no Ambulatório de Voz, promovido pelo curso de Fonoaudiologia da Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, para saber como algumas pessoas trans estão cuidando e trabalhando as suas vozes. Vamos lá ver? O Ambulatório de Voz, ele já acontece há um ano aqui na clínica, no Centro de Saúde Veiga de Almeida. E ele foi criado a partir da necessidade que se foi percebido de incluir o público transgênero na nossa sociedade. O objetivo é fazer com que esse público seja inserido no meio social por conta de uma voz que fique mais adequada à sua identidade de gênero. A importância do tratamento de fonoaudiologia é basicamente a voz, ela é a identidade, né? E para nós transexuais isso é muito complexo, porque por mais que a gente faça um tratamento hormonal por muito tempo, nem sempre a gente consegue alcançar resultados. Isso é por conta do organismo mesmo, né? Nós aqui não trabalhamos com nenhum método que se relacione com cirurgia. Nós fazemos fonoterapia, ou seja, nós adequamos a voz do paciente à estrutura física dele. Mas para mim a importância foi porque eu acho que 50% da minha imagem é minha voz, ou mais. Então, assim, um dia só tem um fenótipo feminino e minha voz não condizer com o meu fenótipo. Então, acho que a voz é até mais importante do que minha imagem. Eu já tinha isso antes de começar a minha transição hormonal. É muito de pessoa para pessoa, nós não temos como segmentar. Mas existem exercícios que são fundamentais para todos eles. Os exercícios onde a gente busca o padrão agudo colaboram para que as meninas tenham uma voz mais feminina. Então a gente trabalha com fonação e sorriso, ou seja, a gente explica para as meninas trans que elas precisam sorrir para proporcionar mais agudo nessa voz. E por outro lado, a gente de uma certa forma trabalha um pouco mais o abaixamento da laringe e um pouco mais a fisionomia do trans masculino, para que ele ganhe mais grave na voz. Eu tive muito problema com a minha voz, principalmente quando as pessoas não estavam me vendo, assim, no telefone. Quando eu tinha que fazer qualquer tipo de contato comercial, eu tinha essa questão. Por mais que eu explicasse, falasse meu nome, ainda pela voz ainda ficava, senhora, a senhora quer, vou fazer para a senhora. E isso me incomodava bastante. Então, com o treinamento, com o tratamento da voz e aprendendo a treinar isso, eu tenho conseguido impostar a voz numa região onde fica mais agradável e geralmente as pessoas me reconhecem pelo gênero masculino, mesmo só por telefone mesmo. Eu acho fundamental que a gente tenha a possibilidade de acessar esse tipo de serviço e que a gente possa fazer as alterações que a gente gosta de fazer no nosso corpo, na nossa voz, que a gente faça aquilo que nos deixe felizes. Mas eu também acho importante a gente colocar que determinados tipos de imposição são violência, entendeu? E você me dizer que toda mulher tem que ter um timbre agudo, você está impondo isso não só para as mulheres trans, mas para todas as mulheres, para todos os tipos de mulher. Tipo, uma mulher cis que nasce ali, ela se identifica com o gênero imposto, ela tem uma voz grossa, mais grossa do que o irmão.
ela tem uma voz de homem? É isso, Brasil? Eu acho que não, né? Eu estava mencionando aqui, né, que ao telefone, muitas, inúmeras, incontáveis vezes, as pessoas me tratam por senhor. Bem-vinda ao clube, eu sou senhora. Você é senhora? Já me trataram muito por senhora. Você também é senhora? Eu acostumei, agora eu aceito. Sabe por quê? Porque tive o exercício de pensar, por que eu tô me ofendendo? Tudo bem, eu não sou uma senhora, mas não vou me ofender por você chamar de mulher, tipo... É isso, a gente cabe machismo aí também, né? Exatamente. E aí eu passei a falar numa boa e a pessoa reconhece no fim das contas. Porque aí quando ela perguntar meu nome, eu vou dizer Fernando. Muitas vão entender Fernanda? Vão, porque as pessoas são loucas também, entendem o que querem. Mas às vezes vão estar com, desculpe. Então, também se entendeu, Fernanda, tudo certo. Meu porteiro vai receber pelo número do apartamento a pizza. Exato. E tá tudo certo. O importante é o resultado, né? Comer a pizza. Mas talvez para a pessoa trans que passe por tantos momentos, constantes momentos de negação da sua identidade, seja bem importante ter acesso a esse tipo de técnica, né? Eu não sei, você que estudou mais profundamente ainda isso, talvez também reconheça. Você falou que consegue gerar registros muito graves, né? E muito agudos. Ter controle dessa produção é muito bom, né, também. Eu não gosto nem da palavra controle, na verdade, eu gosto da palavra autonomia. Autonomia. Sabe, que eu gosto de ter autonomia e, por exemplo, quando eu dou aulas, workshops, essas coisas, eu sempre falo que é muito interessante você ter autonomia. Então, se você quer fazer, por exemplo, uma voz hiper grave, hiper tensa, e você quer fazer, eu acho que é isso. Como fazer isso com o máximo de eficiência, né? Segurança, o mínimo de esforço, né? Então eu acho que é legal, né? Acho que é sempre bom você poder ter ferramentas para fazer o que você quiser. Exato. Né? A gente tem que ter a liberdade de poder fazer o que a gente quiser com a nossa voz, assim como a nossa identidade de gênero, Sim, né? É Eu fico pensando muito nessa divisão, sabe? Tipo, se a gente tem uma voz de homem e de mulher que já está pré-estabelecida ali, a gente não consegue acessar a identidade de gênero como sendo genuína, como sendo verdadeira. Ou seja, a gente precisa pensar nisso também, sabe? A gente precisa pensar na voz como algo que é um leque. Existe um jeito doce de falar com você e existe um jeito extremamente rude de falar com você. Então, são planos. As pessoas, eu acho que elas têm que pensar nisso de uma forma um pouco mais livre, Mas sabe? eu entendo... Pensando na reportagem, eu entendo a angústia que é para algumas pessoas serem padronizadas a partir da voz. Porque isso, para mim, foi uma angústia quando eu era adolescente. Depois eu entendi que isso era um traço muito forte da minha personalidade. O modo como eu falo. A sua voz te deu problema quando você era adolescente? Super, super, nossa. Fala igual homem. Ai, com essa voz só pode ser bichinha, viadinha. Então, tipo, eu cresci também com isso, tipo, esse estigma, assim, tipo, bem forte, né, assim. E eu acho bem interessante isso de começar também a quebrar isso em algum momento, sabe, assim. Acho que, ainda mais hoje que a gente tem consciência, né, a gente tá mais... livre das amarras. Livre dessas amarras, né? Eu estava até pensando, eu estou fazendo uma peça agora, estou atuando numa peça e tinha muito tempo que eu não fazia nada com teatro, assim, com essa coisa de texto, de falar. E eu lembro que alguns anos atrás eu tinha uma coisa de tipo, não, também no teatro, então eu preciso trazer uma voz, né? Se eu estou fazendo um personagem que ele tem um gênero masculino e tal, aquela coisa. E agora eu tô pensando que isso também precisa mudar, sabe? Porque se a gente fica reforçando essa obrigatoriedade, né? Tipo, de que, homem tem que falar desse jeito, mulher tem que falar desse jeito. No teatro, isso também tem que mudar. Limita o nosso imaginário, no teatro, o homem que fala fino normalmente engraçadinho ou afeminado. Exatamente, não pega os papéis relevantes, exatamente. Né? Mas agora você que está em casa já aqueceu a voz com a gente vai parar um pouquinho para hidratar. A gente vai tomar uma aguinha e você não sai daí não, viu? O Estação Plural tá só começando. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Olá! Oiê! A gente já tá de volta aqui com o programa mais colorido e mais diverso da TV brasileira.
Estação Plural, é transmitido pela TV Brasil, mas você também pode ouvir ele nas rádios Nacional e MEC. Se perdeu algum programa, relaxa. Tá tudo no nosso site, aqui, na nossa página no Facebook, aqui também. E você também pode ver pelo YouTube. Só jogar lá, Estação Plural, você vê toda a nossa lista, todos os convidados. E tá gostando do programa? Twitta pra gente com a hashtag Estação Plural, tá? Eu sou o Fefito e o nosso convidado de hoje é o Boy Magia Lineker. Maravilhoso. Nosso próximo assunto é o combate à homofobia nas escolas. Você sabia que muitas crianças e jovens abandonam os estudos por serem alvos de discriminação por gênero, identidade de gênero e orientação sexual? O Estação Plural foi conversar com 2 especialistas sobre o tema. Lacra aí esse VT. A gente tem um problema que estamos enfrentando no Brasil já faz um tempo, que é o silenciamento da discussão sobre gênero e orientação sexual dentro do ambiente escolar. Então, quando a gente tem essa interrupção da discussão sobre gênero e orientação sexual, exatamente porque foi retirado desses planos, do plano nacional, do plano estadual e do plano municipal de educação, a gente deixa as escolas, sobretudo as escolas públicas, sem um aparato legal para falar sobre o assunto. 73% dos jovens adolescentes sofrem algum tipo de bullying pela sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, a sua expressão de gênero. 60% se sente inseguros na escola e 37% sofrem violência física. A gente percebe que a comunidade LGBT, por exemplo, é expulsa dentro do ambiente escolar. A gente tem relatos diversos de pessoas LGBT que foram agredidas, que sofreram abusos físicos, psicológicos, dentro das suas escolas e abandonaram o ambiente escolar. É muito importante que o estudante, a estudante, ela denuncie isso. Denuncie para a ouvidoria do Ministério da Educação, para a ouvidoria da Secretaria de Estado da Educação e também ligue para o Disque 100. A pessoa não deve sofrer sozinha. Nós nascemos, e assim como disse Aristóteles, a finalidade da vida é para ser feliz. E a gente tem que procurar a felicidade da gente. Ninguém merece ser motivo de chacota, piada ou apanhar, e principalmente na escola, que é um ambiente onde você aprende a ser cidadão ou cidadã. Pode ser que uma pessoa que se entende como transexual, como uma mulher trans, fosse uma excelente física, que ela pudesse criar a cura para alguma doença. Só que se a gente expulsa ela logo no início, a gente está impedindo o avanço da própria ciência, o avanço da nossa sociedade, o avanço para a diversidade e assim por diante. Verdade. Falou bem, né? O mais impressionante para mim é saber que a gente tem outros caminhos, na verdade. Eu não sabia que existia um Disque 100, ou que a gente pode denunciar para a ouvidoria da Secretaria da Educação. Eu acho que a gente tem um apoio muito grande hoje em dia de uma coisa chamada internets e redes sociais. Eu acho que é isso que está salvando muita gente, que está colocando a diversidade mais em pauta dentro das escolas e deixando as pessoas mais livres. Assim, acaba dando mais força para os discursos. Porque tem toda uma questão de compartilhamento de uma ideia ou de uma violência que você sofre na escola ali, você coloca e provavelmente os grupos vão se juntar, os grupos sociais que estão organizados e tudo mais, vão se juntar para lutar pela pessoa. Isso também é válido. Eu acho que talvez por isso, por essa arma, o segundo passo seja ligar para esse lugar. E aí isso vai, como tem uma quantidade maior e tem apoio de pessoas, acho que isso funcionaria de uma forma melhor. Você tá certa, porque tem o caso, tô lembrando aqui do meu cunhado, ele tem 15 anos e no colégio que ele estava, eles eram orientados, a turminha LGBT, a não se encostar. Então Você o colégio... Tá falando de toque mesmo? Sim. Que coisa estranha. Eles não podiam andar de mãos dadas, não podiam andar abraçados e os héteros podiam todos beijar na boca, podiam todos fazer tudo o que quisesse no colégio. A perseguição chegou a tal ponto, e a escola não resolveu, que ele, de fato, recorreu à internet. O texto dele viralizou de tal maneira que, em um dia, a escola estava chamando ele para pedir desculpas e pensar em medidas para evitar casos de homofobia e etc. expõe, né? Mas é só porque a escola foi exposta. Se isso não tivesse acontecido, ele ia estar sofrendo homofobia do mesmo jeito no colégio e por parte dos professores, inspetores e diretores, o que é pior. É que a gente na escola, a gente é acostumado a ouvir assim, não, fica quietinho aí, porque senão vai dar mais problema. Senão você vai acabar apanhando. É melhor você só ouvir,
Você fica aí na sua, tenta falar com o seu pai, ou tenta a proteção da coordenadoria. Proteção da coordenadoria Não fala nada, significa se falar é o quê? Que era o que, pelo menos, é o que me ofereciam. Significa, a gente sabe que é ele, mas fica aqui que tá tudo bem. Era isso. Não iam corrigir essa pessoa, não tiravam o poder dela de fala, não expulsavam ela da sala. Pelo contrário, eu tinha mais dificuldade de lidar com as outras responsabilidades dentro da própria escola e essa pessoa continuava ali. E a minha proteção era só a ciência das pessoas que trabalhavam na escola de que a culpa não era minha. Não é suficiente. Você sofreu bullying? Ou a vida inteira. A vida inteira. Tipo, desde o meu pré-primário, assim, eu, tipo, com 5 anos de idade, né, fui pra escola e eu não queria jogar futebol. E aí, assim, era uma coisa absurda, assim, tipo, que por causa disso eu era viadinho. Tipo, os meninos chegavam me encoxando, tipo, em fila, tipo, fazia aquelas filas, né, aí sempre tinha um que vinha e, tipo, roçando em mim, tipo, até ao ponto que eu falei assim, sou mesmo, tipo, né, acho que tem esse... Isso até chegar nesse ponto, até a hora que eu ressignifiquei. Então, não é que eu deixei de sofrer bullying, é que chegou um ponto que isso, pra mim, não era mais bullying, era tipo, sou, e aí? Isso acontecia comigo. Né? Então, não vou ter vergonha do que exatamente, mas foi a vida inteira, eu mudava de cidade, às vezes entrava na escola, tipo, primeira semana já virava, tipo, viadinho, bichinha. A Mel falou uma coisa que eu acho que é bem importante mesmo, que a gente tem socialmente essa tendência dentro das instituições de não proteger a vítima, mas de separá-la, né? Para a sua segurança, você vai sair da escola e não o agressor. Isso acontece em casos de violência contra as meninas na escola, né? É um equívoco. Você está se livrando de um problema ao isolar a vítima, achando que a vítima pode causar outros problemas, porque já que ela destoa do que é normativo, outras pessoas podem vir a atacá-la. É apoio. Você justifica o ataque. Você diz que, tipo, não, o problema não é o ataque, o problema é a existência dessa pessoa. Aí você tira a pessoa do rolê. E aí é um tadinho, né? Tadinha, a vida dessa pessoa vai ser tão difícil. E eu acho que é por isso que as pessoas, tem muitas pessoas trans, muitas pessoas acabam abandonando a escola, porque como que a pessoa consegue, velho? A pessoa vai viver a vida inteira, o dia inteiro ela vai passar por isso. Sim, eu lembro e não sabe se vai voltar bem para casa, né? Sim, eu lembro de algumas coisas da escola, tipo isso que você estava falando, desse abuso, desse aliciamento, desse assédio. Em todas as esferas, físico também. É verbal, físico. Eu sofri um assédio físico muito grande na minha escola, apesar de não ter sido tão violentada quanto eu poderia. Eu sofri muito isso, de mão no corpo, de você gosta, você quer, você isso. Como se o seu corpo tivesse à disposição, exato, né? Porque a partir desse momento, o meu corpo já não é meu, ele já não me pertence, porque ele não tem um significado para aquelas pessoas, entendeu? E isso é muito violento, as pessoas precisam analisar esses alunos que destoam da regra, como pessoas comuns, como seres humanos, como potenciais cientistas, advogados, médicos, professores e donos de uma própria escola, por que não? E eu acho que falta um pouco disso, sabe? É muito um sentimento de pena, de inferioridade, como a minha diretora do meu colégio tinha de mim. De, tipo, me separar e falar, não tem, tadinha, deixa ali, como se você não fosse capaz. Solitária, a gente né, teve uma coisa aqui que aconteceu comigo, aqui inclusive na TV Brasil, que a minha coordenadora do colégio mandou uma carta para cá, na nossa primeira temporada, falando sobre o quanto ela não enxergava essas possibilidades ou essa inteligência que eu passei a mostrar para ela, de alguma forma, que ela identificou depois. Na escola, durante o tempo que eu estava na escola, que ela, talvez porque por conta da minha identidade de gênero ou pela minha forma de me expor, eu tenha deixado ela me ver como uma pessoa estúpida ou carente de proteção e que não tivesse tanta possibilidade na vida. E é isso, sabe? Eu tô aqui como essa forma de resistência também, sabe? Para mostrar isso. Eu lembro que no ensino médio, eu estava no 2º ano do ensino médio, e aí teve fizeram lá que iam ter discussões sobre sexualidade, mas sexualidade no sentido assim, heterossexual e tal. E chamaram uma enfermeira, eu acho, para falar sobre.
e ela falando sobre homossexualismo, dando uma palestra dizendo que era uma patologia, que as pessoas deviam procurar, quem tinha alguma questão com isso devia procurar um auxílio médico, auxílio... Não, era um convidado que foi na escola para falar sobre isso, né? E eu lembro que na época eu já sabia que eu era gay e eu fiquei assim, só que eu não tinha ainda assim essa, sei lá, essa clareza de contrapor e de falar, e eu falava assim, e eu pensava que absurdo, como essa pessoa está aqui dentro dessa instituição falando isso, sabe? Autorizada, né? Instrumentado, né? Eu acho que há uma preguiça de resolver problemas. É condescendência. É tipo, tadinha, tá sofrendo. Não posso fazer nada, mas estou mostrando minha compaixão. E o outro que tá lá, que é o criminoso da coisa, pode ser um potencial cretino na sociedade, pode ser um potencial criminoso, inclusive. Você também é educador. Queria saber como é que você encara a diferença na sua sala e se você já presenciou casos de bullying, como é que se intervém nesse caso? Normalmente eu só dou aula dentro de contextos para pessoas das artes que vêm fazer aula. Assim, nunca tive a experiência, por exemplo, de dar aula numa escola pública, numa escola de ensino fundamental, ensino médio, assim. Mas eu tenho vários amigos, assim, que dão aula e que eles estão agindo de uma maneira, assim, de colocar, fulano tá usando isso é de mulher, mas, tipo, de trazer mesmo essa discussão e falar assim, mas por que isso é de mulher, né? Onde que tá, o que faz isso ser de mulher e o que faz isso ser de homem? Ou por que é errado essa pessoa sentir atração pela pessoa do mesmo gênero, ou enfim. Então, assim, acho que o caminho, eu penso, que é um pouco esse, é problematizar, não é nem chegar dizendo, tipo, olha, não, tá errado, você, tipo, tá errado. É meio isso, mas por quê, né? Eu gosto muito dessa coisa de, tipo, abrir pro outro. Colocar luz na questão. Fazer pensar. Fazer pensar, exatamente. Porque se a gente só entra com um contraponto, dizendo, tipo, não, isso tá errado, as pessoas são todas iguais. Não sabem. Eu acho que é tipo colocar. E chega em casa, houve algo diferente também. Não, mas o que é isso aí que você tá aprendendo? Tem muito disso, né? E vira um ping-pong, né? A família joga pra escola, a escola joga pra família e a pessoa fica ali, né? Naquele raso, naquele marasmo preconceituoso, etc. Mas eu acho muito complicado, porque a escola tem esse papel e essa obrigação também de falar sobre sexualidade, sobre gênero. Eu já falei aqui outras vezes, né? Acho muito curioso, porque a gente vai continuar falando sobre isso até a gente estar no livro de biologia. Porque se a gente não está lá, a gente não existe. Porque o que existe é esse binário e heterossexual. É exatamente isso. Você é cis heterossexual, provavelmente branco. Lá no livro de ciências. Então é sobre esse lugar que a escola precisa abrir como responsabilidade social, como responsabilidade de humanizar as pessoas todas, entendeu? Colocá-las todas no mesmo nível. E é importante, sim, que esses professores arregassem as mangas, que a coordenação arregasse as mangas, que a direção arregasse as mangas e faça mudar, porque a estrutura só muda a partir dos indivíduos. Tem várias campanhas afirmativas contra o bullying, contra a homofobia no colégio. Nos Estados Unidos tem uma campanha do Dan Savage que chama It Gets Better, que é tipo, vai melhorar, vai ficar tudo bem. Só que eu acho que é muito poliana da nossa parte fazer esse tipo de campanha dizendo, não, ó, sofre aí, colégio todo, tá? A gente se vira pessoa forte, de fato. Eu virei mais forte, a Mel ficou mais forte, o Lineker ficou mais forte, a Ellen ficou mais forte. Mas a gente sofreu pra caramba. Que tal a gente ser forte evitando sofrimento? É papel do colégio, nesse caso, intervir diretamente. Eu acho que é preciso ter ações afirmativas no colégio, não depois. Vamos falar sobre gênero na escola. Tem bem que falar importante. sobre gênero na escola. A gente tem que avisar aqui que, olha, 37% dos estudantes já sofreram agressão física no colégio. 56% já foram assediados na escola. E menos da metade desses 56% tomou a coragem de denunciar. É importante denunciar. Você, que é pai, mãe, vó, vô, porque a gente sabe que tem muita gente que assiste nosso programa de várias faixas etárias. Preste atenção no seu filho, preste atenção no seu neto. Conversa sempre com ele. Ninguém tá mandando vigiar não, tá? Papiar, conversar. E você que é jovem, tá no colégio, conversa com alguém mais velho que já tenha passado por experiências como essas e recorre à internet, recorre a grupos de apoio. Não sofre bullying calado. Não sofre LGBTfobia calado. A gente junto é mais forte. E a gente vai ser mais forte agora, sabendo se o Lineker sabe que é pra Jubá. Eu sei. Já chegou. Mas eu não tenho domínio. Que axé babado.
Adoro. Assim, eu não tenho domínio. Ai, que achei Não babado, tem. né? Mas veja, Lineker, você estava falando, você não tem domínio. Eu lembrei do controle, né? É Mas a gente verdade. não precisa ter o controle, só uma Isso. autonomia, né? Dentro da verdade. Sabendo o que é, já fica mais fácil. É. Né? Olha, você aí de casa que não sabe do que é que a gente tá falando, é a nossa salada mista, gente. Nossa salada de frutas aqui. Pajubá é uma mistura do português com raízes africanas que viralizou num tempo que não tinha nem internet. Virou um linguajar da rua, muito usado pelas travestis. Depois pego por toda a comunidade LGBT e agora você mesmo fala babado, aquendá, da Elza, que a gente bem sabe. Então a gente vai jogar uma palavrinha aqui pro Lineker e vai dar 3 opções. No próximo bloco, ele vai ter que acertar. Ixi, será? Vai. Já que ele já sabe que é Pajubá, a gente vai ter que cobrar dele. Mentira, pode errar também. Pode errar. A palavra de hoje é Dona Borboleta. Ixi. O que seria Dona Borboleta? Gente, eu Mariah adorei. Carey? Eu adorei Mariah esse Pajubá. Carey? Maravilhosa. Dona Borboleta, ela adora borboleta. Dona Borboleta seria homossexual ativamente passivo? Ativamente. Como chama Pan? Passiva até a morte. Lá no Nordeste dizia assim. B. Machão. Dona Borboleta pode ser um cara machão. Yo, mano. Yo! Padrãozinho. C. Dona Borboleta pode ser uma lésbica bem feminina, bem culta, muito arrumada. A Daquelas mais erudita. mocinhas. Sandalinha erudita. Sabe como é que eu chamo elas? De curadora de museu. Lésbica curadora de museu. Eu tô Dona tentando Borboleta. ir nas 3 opções, porque eu acho que todas as 3 são muito boas. Você vai pensar, né, Lineker? Vou pensar. Então, beleza. O Estação Plural volta já. Se você sabe o que é Dona Borboleta, tuita com a nossa hashtag. Tchau! Até já. Olha a gente aqui de novo, nessa Estação Plural. Eu sou a Mel Gonçalves e presta atenção que agora é hora de corrigir a prova do Pajubá do Lineker. Será que ele tirou 10? Será que ele vai acertar? Será que ele vai errar? A palavra é Dona Borboleta. E você aí de casa, já fez seu joguinho para saber qual é? Vou repetir as opções para você e para o pessoal de casa. Letra A, homossexual ativamente passivo. Letra B, o machão. Ou letra C, a lésbica feminina culta e bem arrumada. Ou, eu diria, a curadora de museu. Eu chuto a curadora de museu. Gente. E você, Ellen? Ah, eu adoro quando entram as lesbianas nos pajubás, velho. Gente, eu lembrei da Lesbianas. professora. Lesbianas, é. Ah, eu vou com o Lineker. Eu vou com ela. Eu acho que vocês estão errados. É? Ai, Lineker. Eu Ai, acho. Fefito. Você acha? Eu tava. Só acho, não tenho certeza. Eu ia no machão, porque eu acho normalmente é o contrário. Dona Borboleta podia ser um cara machão e tal, mas eu vou na pan, eu vou na passiva até a morte, sabe por quê? Porque tem uma coisa de estereótipo também, de achar que quem é passiva é feminina e tal, não sei o quê. Eu tô achando que pode desenrolar isso. Eu vou na letra A. Bom, eu espero que você de casa tenha acertado, porque todo mundo aqui errou. Eu espero. É a letra B, gente. É machão. Gente, eu gosto quando a gente anda junto. Eu acho tão bonito. Você gosta? Ai, gente, eu acho legal. Ai, errou junto, Eu né? entendi por quê, é o machão, né? Mas agora a gente vai falar sobre eremitismo. Ou melhor, a prática de se tornar um solitário. O eremita antigo era aquele cara que vivia isolado no deserto, nas florestas ou nas montanhas, por espiritualidade ou por amor à natureza, ou porque queria mesmo. Agora, em pleno século XXI, vivendo nas cidades grandes, barulhentas, cercadas pelas redes sociais, seria quase impossível se tornar um eremita. Ou será que é possível? E como seria um eremita moderno, hein, gente? Alguém que, mesmo entre multidões, se sente um solitário? Fui às ruas de São Paulo em busca dessas respostas. Será que é possível, num mundo tão conectado e tão cheio de gente, a pessoa preferir ficar sozinha? E você, já se sentiu um eremita? Conhece algum? Te encontrei aqui nessa praça. Você gosta de sair de casa? Gosto. Gosta muito? Muito. Eu gosto de me comunicar com as pessoas, é bem interessante, bem bacana. Socializar pra você é muito importante. Não. Não é tão importante? Não. Você gosta de sair e ficar sozinha?
Às vezes sim. O que eu mais faço em questão de sair na cidade é ir pro bar mesmo, encontrar o pessoal no bar ou na praça mesmo. Você acha que é possível, numa cidade com tantas opções como São Paulo, a pessoa preferir ficar em casa? Quando você não quer, né, estar no meio de toda essa euforia, estar em casa é esse momento, é poder descansar. O que te prende em casa? A minha cama. Certamente a chuva. Sério? Chuva, frio. O que me prende em casa, Netflix. Eu acho que o conforto da casa, de você estar ali com seus amigos ou mesmo sozinho. Esses momentos são só seus ou você prefere compartilhar com alguém? Não, eu gosto de ficar sozinha. Ixi, ó, entendeu? Eu gosto muito de criar as coisas, sabe? Quando eu vou criar as coisas, eu gosto de ficar na solidão de casa pra abrir a mente. Final de semana, muitas vezes eu não saio de casa pra ir, às vezes sair com os amigos e prefiro ficar em casa deitada, assistindo um filme. Você tem medo de ficar sozinho, de vez em quando? Ah, tenho. Não, eu sempre fui muito sozinha, sempre fiquei em casa sozinha. Gosto de ficar em casa, mas quando eu tô em casa eu gosto de ficar fazendo alguma coisa. Com alguém, nunca com sozinho. Alguém, nunca sozinho. A gente não pode também ser escravo desse medo da solidão, de falar, não posso nunca estar sozinho, porque isso vem de encontro com uma coisa principal, que antes de qualquer coisa você precisa ter o amor próprio. Eu também gosto de ficar, eu não gosto de ficar em casa não, não é comigo não. Vamos sair, gente, aquela, né? Caseira. Olha aqui, essa pessoa, Impossível a levar gente pra chama balada. ela pra sair, a gente chama ela pra comer. A última vez que a gente se viu foi o ano passado, meu querido. Já faz 84 anos. Já faz anos. 84 anos, a gente saiu pra almoçar, assim, uma coisa bem... Olha só, eu tenho a sensação, eu digo pra esposa assim, amor, a gente tá pagando o aluguel caro, vamos usar a casa, entendeu? A gente paga o quê? Paga o Netflix, a menina falou que fica em casa, paga o Netflix, vamos pagar no cinema pra quê? Assistir todos os filmes ainda. Vamos ver os filmes, tem a TV em casa, vamos ver aqui, vamos gastar esse aluguel que a gente pagou, entendeu? Ai, que mão de vaca! O Lili que tá fazendo uma cara de quem se entende. Eu queria entender também o seu processo. Você gosta de ficar em casa? Entendo, eu gosto de ficar em casa. Eu recuso muito convite e eu fico me sentindo mal porque eu recuso os convites, assim. Ah, mas convite ruim a gente pode recusar. Não, eu gosto de sair, mas eu gosto também muito de chegar em casa. Assim, tem dia que eu falo assim, eu não vejo a hora de chegar em casa, sabe, assim, pra ficar em casa, assim. Tem uma coisa de estar em casa que é muito... E acho que São Paulo tem uma dinâmica de você estar sempre puxado muito pra fora, muita energia, muita gente, muita coisa, muito barulho. Então, tem um momento que parece que precisa mesmo dar uma isolada, assim, né? Eu gosto até de sair daqui e ficar num lugar, tipo, no meio do mato, assim, É muito de tudo. Você sai sozinho ou você sai com muita gente? Você sai com seus amigos? Ah, depende. Eu não sou muito preso também, não. Dependendo do lugar, eu não gosto de ir sozinho. Sei lá, se eu ir pra um bar sozinho, uma coisa que eu... É muito novela das 9, né? Pro bar meio deprê. Essa coisa de ir pra balada sozinho só funciona em filme, não é? É verdade. sempre Eu já fico fui pensando uma vez. Uma vez, eu morava em Você Campinas. curtiu? Fui um rolê, fui lá, era longe. Foi bem esquisito, assim. Eu fiquei lá meio... Esquisito, muito ruim. Muito ruim? Muito ruim. Pô, eu fui muito no cinema só. Cinema, isso mas sim. cinema... Gente, que coisa maravilhosa. Tem coisas Mas eu adoro cinema, show, espetáculo, Ah, show tipo... não fui. Você tem medo da solidão? Ah, eu tenho um pouco. Eu vou confessar que eu... ficar sozinho. Agora eu tenho uma cachorra, então... Ah, eu também tenho. Aí a coisa fica mais gostoso, mas eu também tenho um pouco dessa angústia. Tipo, sábado à noite, ficar em casa, tipo, sozinho, dá um certo... Eu gosto muito de ficar em casa, mas também é estranho, né? Tô ficando pra trás. Mas meu Deus. eu ia contar pra vocês dessa saída. Você contou da sua saída só. Gente, eu já sentei no bar sozinha pra beber e posso falar pra vocês? Foi uma delícia. Foi uma delícia. Foi uma delícia. Não foi deprê. Pedi a cerveja veio, bebi, relaxei. Eu tava com um livrinho, li. Eu fui de rolê. Outro dia eu saí pra ir, não, porque eu também saio, né, gente? Eu gosto de ficar em casa. Mentira, Mas não é? Ela não era limita, ela não é limita, gente. Saí com a gata, a gente foi num lugar que ela super adora, comer um lanche. E a gente tava conversando, que eu sou muito faladeira. E na mesa ao lado eu vi, chegou uma mocinha, sentou. Aí a gente comendo, tomando um milkshake, nanana. Dali a pouco, a menina tava sozinha. E a gente viu que tinha um rapazinho. Chegou um coleguinha dele e sentou. E a gente tá muito pertinho, a movimentação.
Pois ela puxou uma conversa por causa de alguma coisa ali com os meninos. Daqui a pouco ela estava na mesa com os meninos. E não era amiga, juro. Por quê? Porque eu sou fiscal da vida alheia. Eu vi todo o movimento acontecendo. Vi e achei tão fera. Ela chegou sozinha, fez uma amizade fera. Igual hoje eu vim conversando com o Motora. Aí ele falou, é bom que eu te conheci já hoje. Eu falei, bacana, o dia nem começou, a gente já tá assim. Já tem um amigo. Já fez amigo. Acho que eu preciso repetir essa experiência. É bom demais sair só, gente. Às vezes as pessoas também não atentam pra solidão de quem tá do lado, de quem tá perto. Porque acha que a pessoa tá ali sussa. Tipo, de fato, eu posso te ver sussa num bar e achar, Ellen tá sussa. Mas você pode não estar sussa naquele dia. Mas eu achar que você tá numa boa. Acho que falta uma sensibilidade também pra quem tá sozinho, quem tá isolado. Mas eu posso te falar uma coisa? Se eu estou sozinha ali naquele ambiente, e foi um ambiente que eu fui, por conta própria, eu odeio gente que chega comigo com dó, porque isso já aconteceu várias vezes em restaurante. Tá tudo bem, assim. Eu Parece não gosto que de sair... errado, tá sozinho, né? Eu sentei e aí, de repente, o garçom... Nossa, mas tão bonita, por que você tá sozinha? Não porque eu não como dividindo a minha boca com outra pessoa. É que mulher sozinha não pode, né? Também tem basicamente isso. é isso, a minha boca é só minha. Se for um homem que sentar sozinho pra comer, ninguém vai falar nada. Ninguém fala nada. Mas agora, falando de solidão, como é que é o seu processo de criação? Você se isola? Você faz mais contato com a cidade, com as pessoas? Eu sinto que eu me alimento muito da cidade, nas ideias, mas para eu materializar elas eu preciso dar uma isolada. Então, meu último disco eu precisei sair de São Paulo, ir para o meio do mato para poder, de fato, fazer as coisas, terminar de compor as músicas, pensar. Porque tem isso, acho que São Paulo tem muita informação, então às vezes, para mim, eu preciso dar uma fechada, assim, sabe? Tá mais em conta. Eu tenho uma coisa com a natureza que é muito forte. Isso assim, tá muito presente no seu trabalho, né? Parece que para mim é muito lidar com forças da natureza, sabe? Então parece que eu preciso disso, assim. Solitário e peronomútil, solitário com a natureza. Eu acho que é legal, né, um jogo, assim. Acho que é bom também estar sozinho. O seu processo de composição é sozinho. Claro, então. inclusive, o que você vê de positivo, assim, nessa solidão? Eu acho que a solidão é um momento que você entra mais em contato consigo, né? Você consegue acessar, talvez, camadas de você mesmo que naturalmente, numa coisa mais social, você dispersa um pouco mais para o outro. Então, acho que a coisa do silêncio, né? Tem uma coisa meio meditativa de você, tá ali sozinho e se perceber e começar a entrar em contato com coisas que você nem sabia que estavam ali, né? Então, para mim, tem um pouco desse... Eu acho que é saudável, né? Eu acho que é bom exercitar a coisa do se relacionar, mas acho também... Né? Mas tem que ter cuidado para você não ser autocrítico também demais, né? Porque quando a gente está sozinho, a gente tende a entrar numas de começar a lembrar histórias que não são boas, ou achar que está sozinho porque você tem algum problema, e aí você começa a investigar problemas em você, que não necessariamente são nem problemas reais, mas você entra numa pira, você pode deprimir também, você pode ficar triste. A Mel conversou com uma menina na rua que eu achei super curiosa a fala dela. Porque a Mel perguntava, você gosta de ficar sozinha? Ela adora ficar sozinha. Você não tem medo de ficar sozinha? Ela, não, sempre fui muito sozinha. A Mel deu até um abraço nela, né? Mas é isso, a gente às vezes pensa na solidão só, nesse isolamento, não necessariamente solidão. Porque é um isolamento, não necessariamente a experiência da solidão, né? Pode ser algo realmente muito aprazível, muito agradável para quem optou por fazer isso. Quando a gente pensa no eremita, aquela pessoa que se isola numa caverna, numa montanha, né? Mas quando a gente pensa nessa pessoa, normalmente essa pessoa... a gente é eremita moderno, mas o eremita clássico, né? O que dá origem a essa palavra, o monge, basicamente é alguém que não está disposto a ceder às pressões sociais ou sofrer por causa da sociedade. Porque viver em sociedade também é muito difícil. É muita imposição, é muita justificativa o tempo todo, é muita regra a se seguir, é muito imposto a se pagar. É de tudo. E às vezes é difícil. Tem gente que de fato vai morar na caverna. Eu lembro da notícia que eu li no ano passado, de um cara que estava morando numa caverna, acho que no Espírito Santo. Ele estava morando lá há 20 anos. Gente, e aí a prefeitura... Eu lembro disso. Eu tenho Wi-Fi. E a prefeitura descobriu que essa pessoa estava morando na caverna e resolveu cobrar imposto.
Não tem. Você tava morando na caverna? Sério? Juro. Eu lembro dessa história. Gente, e não tem nem Netflix pra essa pessoa. Como é que ela vai sobreviver? Gente, eu vou admitir, eu não sou. Porque também estar assim. sozinho é muito relativo, né? Não é eu estar na minha casa falando com os meus amigos no Facebook, eu não sei o quão sozinho eu tô, né? Então eu acho que realmente eu acho que é uma outra condição, né? Essa coisa de você se isolar, de você não estar em contato com outras pessoas, né? Seja pelo virtual, seja pelo físico aqui, assim. Então eu acho que são lugares distintos também, né? Mas tem coisas que a gente só potencializa quando a gente se isola. Tem coisas que a gente não vai conseguir desenvolver entre muitas vozes. Bastam as vozes na minha cabeça, né? As minhas próprias vozes. Às vezes é preciso me isolar para ouvir o meu silêncio. O meu clamor. Meu âmago. Lembrei do alabastro. O vaso de alabastro, exatamente. Mas eu sou uma pessoa que gosta de estar em contato. Às vezes eu gosto de poucas pessoas ao meu redor, porque são pessoas que me alimentam. Porque a gente tem que saber discernir também, que eu acho que é super importante e saudável, sabe? Equilíbrio, saber, tipo, bom, minha casa é pequena, eu não gosto de tantas pessoas na minha casa. Eu gosto de 2, 3 pessoas e eu quero que essas 2 ou 3 pessoas sejam pessoas muito especiais, que me acrescentem, que também saibam me dar licença quando eu precisar ficar tranquila, quando eu precisar criar, ou quando eu precisar ficar sozinha e chorar sozinha e tudo mais. Mas, gente, vou precisar interromper esse papo gostoso agora. Infelizmente, é isso. Obrigada, Lineker, Eu que agradeço. pela presença, por compartilhar com a gente esses momentos gostosos. E eu queria agradecer você de casa também, por mais esse dia de Estação Plural. E dizer que semana que vem vai ter mais, hein? Oba! Você não se desgruda da gente, não. Segue a gente lá nas redes sociais e fica bem atento. Semana que vem tem mais. Beijo!